Abner Melo e Alexandre Rodrigues, que ano, hein? Ano de grandes negociações. Brinquei que vocês estão parecendo aqueles que desarmam bomba, sabe? Fazendo grandes negociações de uma coisa que eu já falei também, como é legal a gente ver o tempo passar, um ciclo de um contrato atípico chegando ao final, 10 anos depois, e ver os desdobramentos, né? Um imóvel pode ser devolvido, o imóvel pode ser renegociado, e aí já falamos aqui das renegociações com a Caixa, e essa com o Santander era uma grande também que acredito estava trazendo bastante apreensão e trabalho para vocês, né? Isso aí, Arthur. Prazer mais uma vez participar aqui da sua live. Foi um ano em tanto, né? Acho que a gente conseguiu provar algumas teses aqui, provar a tese de varejo, a venda dos ativos, das agências com lucro, e agora finalizamos o ano terminando os 2 problemas mais críticos do fundo, né? É legal que vocês fizeram no Fato Relevante uma retrospectiva para quem está chegando agora entender, né? Eu acompanho sempre os fatos relevantes, tal, eu já estava esperando por isso, mas essa é a segunda etapa de uma renegociação que, putz, tem uma história grande aí, né? Começou com um desentendimento, uma briga, acabou com um acordo, e aí esse acordo falou, tá bom, a gente vai renovar, tinha um compromisso antecipado de renovar, mas só ia reprecificar quando chegasse ao final do contrato. Resumi bem isso? Perfeito. Então, a gente fez esse acordo, né, durante o prazo do contrato atípico, com um desconto para o Santander, mas prorrogando os contratos por mais 10 anos e ainda com uma garantia de permanência por 30 meses, né, depois do fim dos contratos. Então, qual que é a nossa situação hoje? Hoje a gente tem dos 17 imóveis renovados, né, com o Santander, todos eles com 30 meses, pelo menos, de garantia de permanência, ou seja, são imóveis que o Santander quer ficar, e são imóveis que a gente terminou agora de fazer as negociações e os laudos de avaliação para reprecificar o valor dos aluguéis. Então, com isso, a gente reduz muito essa imprevisibilidade que tinha, né, em relação ao RBVA, em relação às receitas. Agora a gente está com as receitas estáveis, previsíveis, tanto nos nossos contratos com a Caixa, quanto nos contratos com o Santander. Então, eles são contratos agora típicos, naturalmente, né? Quando vence um contrato atípico, não tem porque ele ser renovado na modalidade típica, mas eu posso encarar que ele é por 30 meses como se fosse um atípico? Pode encarar isso, porque isso está dentro dos termos do acordo que a gente assinou com eles na última negociação que foi feita. Então, sim, durante os próximos 30 meses ele continua sendo atípico. E a questão da reprecificação, isso vinha do acordo anterior, né? Quando chegasse essa hora, iam ser contratado uma das 3 grandes para fazer a reavaliação e tinha um piso para cair até 35%. Eu, naquela época, na minha cabeça era, vai cair mais 35% daqui 1 ano e meio, 2 anos, né? E saí bem surpreendido com o resultado das avaliações. Queria que vocês falassem um pouco disso. Tem até um quadro aqui para mostrar. Legal, vamos comentar um pouco disso. A gente teve, sim, alguns poucos imóveis que chegaram perto dos 35, 2 deles ficaram nessa trava dos 35, então essa trava se mostrou útil para garantir um mínimo de rentabilidade para o investidor, mas em alguns deles a gente conseguiu, inclusive, aumentar o valor do aluguel, né? Então, é o caso, por exemplo, do nosso imóvel Avenidas, que fica na Paulista. A gente estava comentando aqui, né? A Paulista, durante esses últimos 10 anos, ganhou praticamente um dia a mais do varejo, que foi aos domingos, né? Então, a Paulista fechou para os carros aos domingos e existe um fluxo muito grande de pessoas que transitam ali, que vão para o comércio, que compram, que vão no café. Então, isso ajudou muito, né, a revitalizar a Paulista. Novos varejistas quiseram criar lojas lá, flagships. É o caso até da nossa própria Centauro, que criou uma flagship na Paulista também. E isso, com certeza, ajudou a melhorar os preços de locação. Tanto que no imóvel Avenidas, a gente conseguiu aí uma correção de 8% positivo. Então, isso ajuda muito para que, na média, a gente tenha uma queda de 11%, que, de novo, é uma queda que a gente entende como
bastante positiva para o fundo, dado a expectativa da correção dos contratos atípicos. Essa questão da Paulista, ela não é relevante para um banco, porque a agência está fechada lá no domingo. Mas o argumento é, se você quiser sair, eu vou alugar por um preço mais alto por um varejista. E aí ele... Exatamente. Essa é a dinâmica que leva o avaliador a dar um laudo dizendo que vale mais do que o preço anterior. Perfeito. E os varejistas procuram imóveis muito parecidos com esse imóvel que a gente tem, que é um imóvel que tem uma exposição de marca muito grande para a Avenida Paulista, que está na frente do metrô, então tem um fluxo muito grande de pessoas que, por osmose, vão passar ali na frente, vão olhar a marca que está estampada, então isso tudo tem muito valor e ajuda a subir o preço do metro quadrado para o varejo. Então, voltando ao resumo aqui, ó, são 17 imóveis, um tinha sido vendido, né? Originalmente eram 18, um já foi vendido. Ainda tem uma negociação para acontecer no ano que vem, nesse ano, 2023? Tem sim, Arthur. Tem uma negociação ainda com 4 ativos, tá? Que são ativos que vencem em 2023. Então, o grosso mesmo aconteceu agora em 22. Perfeito. Então, recapitulando, quando o Santander Agência saiu lá em 2012, a gente fez uma primeira emissão com esses 18 ativos, um foi vendido, né? E a gente fez uma segunda emissão, né? Então, em julho de 2013, né? Então, esses de julho de 2013 vão vencer agora em julho de 2023. Então, tem mais 4 imóveis aí para a gente repactuar o valor de locação. E aí a mesma coisa, vão ser contratados os laudos e o que vier do laudo é o que passa a ser o novo valor de aluguel. Perfeito, exatamente isso. E outra coisa, não sei se já é hora da gente chegar lá, se vocês quiserem comentar algo antes, mas teve um dos que seriam devolvidos, que eles mudaram de ideia e prorrogaram o contrato, né? Perfeito. Tinha esse é o caso de Volta Redonda, né? Então, Volta Redonda, como eu comentei com você aqui antes, a gente tem uma relação que a gente vem tendo uma relação muito boa com o Santander por conta da nossa desocupação dos imóveis, então a gente vem fazendo as vistorias, etc. E a gente, desde o meio do ano, a gente começou a conversar sobre essa renovação por conta do ponto ser muito bom ali, né? Então, é um ponto onde o próprio banco não conseguia realocar muito bem a sua agência nos modos que ele precisava para atender da mesma forma que ele atendia o público. Então, ele buscou a gente e a gente conseguiu confeccionar essa renovação. Importante dizer que a gente, inclusive nos relatórios que a gente vem colocando, a gente divulgou diversos estudos que a gente vem fazendo com esses ativos que iriam ficar vagos. Volta Redonda era um deles. A gente fez um estudo que mostrava para a gente tanto a questão demográfica quanto a questão estrutural do imóvel e apontava valores ali que a gente concordava que a gente deveria se guiar para alocar esse imóvel. E a gente, durante esse processo, entendeu que o valor que a gente chegou com o Santander era o melhor valor, o valor que eu poderia captar, que otimizasse aqui os resultados do fundo. E aí você, então, ainda teve a vantagem de manter um inquilino e ter um contrato longo, né? Aquela Exatamente. tabela a gente está vendo, cada imóvel teve um nível de reajuste. O da Paulista aumentou, outros caíram no piso de 35%, outros caíram 7%, coisa assim. Vocês fizeram um gráfico aqui que parece que a gente está falando de marcação a mercado de renda fixa, que eu achei muito legal, que está aqui, ó, essa parte sobre inflação e ciclos do mercado imobiliário. Explica para a gente essa ilustração aí. Como que funciona, né? Qual que foi a nossa ideia aqui? Quando a gente faz um contrato atípico, né, seja por um sale leaseback ou por um build-to-suit, ou seja, quando você compra um imóvel que o contrato ele vai ser reajustado por inflação até o término do contrato e ele não admite revisional durante o período do contrato, é natural que esse aluguel ele vai sendo corrigido na curva por inflação, né? Enquanto que o aluguel de mercado ele vai depender de inquilinos querendo alugar imóveis naquela região. Claro, quanto mais gente você tiver, quanto mais procura pelos seus imóveis, isso tem um reflexo positivo no preço e também vice-versa. Quanto menos gente quer alugar o seu imóvel, mais barato você vai ter que alugar. Então, os preços de mercado, eles vão variar durante esses 10 anos, né? Então, a gente comentou que nos últimos 10 anos a Paulista teve, sim, um evento que
ajudou a mudar bastante a Paulista como varejo. E a gente viu também outras regiões, as micro-regiões, então, de repente, ali virou um point de alguma coisa, e aí empresas querem estar lá, restaurantes querem estar lá, e tudo isso ajuda a mudar aí as condições de oferta e demanda dos imóveis ao longo do tempo. Acontece que quando esses contratos atípicos acabam, pode acontecer dos aluguéis estarem ou com uma defasagem em relação ao preço do contrato atípico, ou pode ser que eles estão com ágio em relação aos contratos atípicos. A gente teve os dois casos aqui, né? Casos imóveis que o aluguel subiu e casos imóveis que o aluguel caiu. No geral, num contexto geral, nos últimos 10 anos, a economia brasileira não subiu, não cresceu o suficiente para que os aluguéis subissem de forma significativa acima da inflação. No geral, o que se viu, e aí não estou falando nem para o RBVL, estou falando para o mercado imobiliário como um todo, foi uma redução dos preços de locação em termos reais ao que era comparado em 2012. Isso no geral, né? Mas claro, tem exceções positivas, tem casos positivos, isso varia muito de imóvel para imóvel, e claro, tem fatores de localização, de qualidade do imóvel que impactam muito nesse exemplo aqui que eu estou dando. Muito interessante, ficou muito claro da gente entender dessa maneira. E aí tem uma média ponderada disso tudo que levou a um reajuste de menos 11,7%, que deu um impacto na cota e na distribuição como um todo, que o Abner estava até comentando que assim, o ano começou, né, com uma preocupação, uma pressão grande em relação a isso, e terminou com uma queda de 0,03 no rendimento, né? Somando tudo, né? Então, somando a repactuação dos aluguéis do Santander, mais a renovação da Caixa, mais essa renovação de Volta Redonda, né? Então, a gente soltou até na nossa carta, soltamos agora no começo desse ano, uma situação onde eu comparava ali 2021 com 2022. Então, a gente tinha mais de 35% da receita para vencer em 2022. Ao longo desses 2 últimos anos, a gente comprovou a tese de alienação de imóveis. Então, a gente vendeu, em média, 8 centavos por cota mensal. Então, eu gerei de lucro, né, de resultado, 8 centavos, em média, por mês em 2 anos, né? E, no final, os contratos eles ainda foram renovados com um impacto praticamente nulo, assim, um impacto sem solavanco, né, perante ao tamanho desse problema, perante ao tamanho do problema profundo, né? Então, no final disso tudo, a gente teve um impacto de praticamente 3 centavos por cota. A gente divulgou o nosso guidance aí para 2023 na casa dos 90 centavos no recorrente, né? Então, sem considerar vendas, a gente bateu a nossa meta, inclusive, naquele gráfico que esse mesmo, Arthur, que você estava mostrando, a gente tinha algumas expectativas e a gente conseguiu fechar aqui melhor até do que a nossa expectativa, na casa dos 90 centavos de recorrente, o que é muito forte para um fundo que tinha uma expectativa de queda na receita grande, né? Então, somando essas duas estratégias, e eu vou colocar aqui a estratégia de alienação, divulgamos o nosso relatório, nesse primeiro semestre, a gente entrega entre 95 a 1,05 centavos por cota, né, de resultado. Então, assim, a gente termina 2022 num cenário melhor que do começo de 2021, com mais receita, com menos instabilidade no fundo. Então, a gente tem tudo para ter um ano muito bom. Então, deixa eu entender. É uma informação complementar ou ficou desatualizado porque, afinal de contas, esse fato relevante é de 29 de dezembro? 90 centavos por cota, independente de acontecer qualquer venda, é o que se espera de distribuição. E Perfeito. Isso que você está falando de 95 a R$1, é isso? Foi o incluindo as vendas. Incluindo as vendas para o primeiro semestre de 23, tá? As vendas que podem vir a acontecer ou venda que já aconteceu? Que podem vir a acontecer. Um pedaço disso já aconteceu, tá? A gente vendeu Ferraz de Vasconcelos, mas é a nossa expectativa de venda para esse primeiro semestre, tá? E aí a gente está falando em vender aqueles que serão devolvidos ou tanto faz, coisas no portfólio inteiro que vocês podem trabalhar vendas.
Legal que você perguntou isso, Arthur, porque a gente vende o portfólio inteiro, tá? Claro que os imóveis que vão ser devolvidos, se eu conseguir locá-los primeiro, antes de vender, eu vou agregar valor na minha venda. Então, esse seria o nosso cenário base. Primeiro locar para depois vender. Mas, com certeza, eu penso em vender também vago, mas tudo vai depender da rentabilidade que eu for conseguir na negociação, né? Então, eu vendo tudo.